Pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer as curtidas que meu último vídeo recebeu, que foi sobre as eleições. Estou muito feliz com as curtidas, que estão perto dos mil, né, que curtiram. E também que aumentou o número de inscritos no canal, então isso aí é muito bom, né? Quero agradecer a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, eu falo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Sou formada em História pela FAPA, aqui do Rio Grande do Sul, no ano de 2002. E hoje eu não trabalho mais como na área da História, como professora, enfim, mas eu trabalho numa outra coisa muito diferente. Mas eu sigo gostando muito de História e gosto muito de multiplicar o conhecimento, né? Então, como a gente está na época da Copa do Mundo, está aí para se iniciar, eu resolvi falar um pouquinho sobre a história da Copa, né? Como é que se iniciou e alguma coisinha. Então, no dia 20 de novembro começam os jogos da Copa do Mundo, lá no Catar, entre Catar e Equador, às 22 horas pelo horário de Brasília, né? E eu fiquei me perguntando, mas por que em novembro, né? Porque a Copa do Mundo sempre foi em junho, né? Fiquei me perguntando, por que em novembro, né? Desde que eu me lembro, a Copa do Mundo sempre foi no mês de junho. Então eu fui pesquisar e realmente em função das altas temperaturas lá no Catar, né? Que a gente sabe que é um país quente a maior parte do ano, né? E em junho as temperaturas batem nos 41, 42 graus, enquanto que no mês de novembro a temperatura bate nos 27 graus. Então foi em função das temperaturas que a Copa do Mundo está ocorrendo agora no mês de novembro. E uma outra coisa é o fuso horário, né? Enquanto que lá vai ser 22 horas a estreia, aqui no Brasil são 16 horas, então são 6 horas de diferença. A Copa do Mundo ela é um evento muito esperado pelos brasileiros, né? É um país do futebol, né? Como nós somos chamados. Inclusive escolas, empresas fecham em função dos jogos da Copa do Mundo, né? A empresa que eu trabalho, inclusive, vai fechar, vai nos dispensar uma meia hora antes do jogo, para a gente poder vir para casa e não vai precisar mais retornar, né? E as escolas também. Eu acredito que só o essencial mesmo vai ficar trabalhando, né, na hora do jogo, porque os demais vão estar tudo recolhidos em suas casas, bares, restaurantes, olhando os jogos da Copa, né? O Brasil ele foi campeão em 1958, 1962, 1970, 94, que é o que eu me lembro com mais clareza, né? Eu tinha ali meus 23 anos e eu me lembro bem daquele jogo do Brasil e Holanda, memorável. Seleção do Romário, do Branco. Hoje o Romário é senador da República, quem diria, né? E foi campeão também em 2002. Mas eu não me lembro nada dessa Copa de 2002, sinceramente. E o Brasil vai começar a jogar no dia 24 de novembro. Vai estrear contra a Sérvia, depois no dia 28, depois no dia 2, isso nos jogos da primeira fase. A gente vai para a história da Copa do Mundo, né? Como é que ela se iniciou. Então ela se iniciou em 1930, né? Por iniciativa do Jules Rimet, um francês, que inclusive ele foi presidente da FIFA durante muito tempo, durante 1921 a 1954. Então o objetivo do Jules Rimet era aproximar as nações através do desporto, né, do esporte. E o futebol ele sempre foi muito popular, né, entre as pessoas, né? Até hoje a gente vê que tem muito mais torcedores de futebol do que torcedores de um jogo de vôlei, por exemplo, um jogo de handebol. Então o futebol ele é muito popular, né? E o Jules Rimet pensava assim, né, aproximar as nações através do desporto. E isso foi em função da Primeira Guerra Mundial, né, que produziu 23 milhões de mortos, 13 milhões de soldados e 10 milhões de civis. Então é muita gente. É como se a cidade de Xangai, na China, hoje fosse totalmente dizimada.
Então é muita gente que morreu na Primeira Guerra Mundial, né? Então ele pensava, uma atitude muito nobre, em aproximar os países através do esporte, que é uma coisa alegre, é uma coisa que traz uma sensação boa para as pessoas, né? É o esporte. Alguma sugestão, coloca aí nos comentários. A gente está sempre aberto a novas ideias, a novos assuntos. Eu gosto muito de história do Brasil, eu gosto muito da história do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, da Dona Leopoldina, de toda a família real. Eu gosto muito de comentar, de falar sobre isso, vou trazer em outros vídeos. Mas quem tiver alguma sugestão, traga, porque é sempre uma oportunidade para aprender. Talvez tenha algum personagem da história que eu não tenha dado a devida atenção. Então, curte, comenta, compartilha e me dá sugestão de vídeo. Beijo, boa semana a todos. Essa semana tem o feriado de 15 de novembro, que agora me deu uma ideia para falar, né? Que eu posso falar sobre a Proclamação da República. É uma história que eu tenho bastante lido ultimamente, lido bastante, aliás, e podemos trazer para o próximo vídeo. Boa ideia, vocês me deram uma boa ideia agora. Beijo, boa semana, bom feriado, tudo de bom.